Muita paz para todos. Sejam bem-vindos. O Sivaldo não anunciou, ele anunciou o tema, Francisco Cândido de Paula Xavier, mas não anunciou que durante o mês de agosto tem uma opção da direção da casa, de Sebastião Mate, em fazer estas homenagens a espíritos generosos que estiveram conosco no trabalho efetivo da manutenção do cristianismo. E hoje o tema é o nosso irmão, conhecidíssimo, nós não temos que fazer aqui nenhuma apresentação, porque ele é por demais conhecido. Há 2000 anos, quando Jesus nos trouxe o seu Evangelho, ali estava se registrando a maioridade da alma humana presente na Terra. Ou seja, nós, habitantes da Terra, há 2000 anos estávamos adquirindo a nossa maioridade. Muitos vão perguntar, que maioridade? Por certo, nós ainda não adquirimos a maioridade moral, mas lá naquele instante estávamos, Jesus veio exatamente por isso, estávamos em condições da aquisição da maioridade moral. Então, há 2000 anos nós adquirimos essa maioridade. Significa também que já tem um tempão que no planeta Terra não encarna, preste atenção na palavra, não é reencarna, não encarna espírito primitivo. Exatamente em função desta evolução que acabamos de mencionar, a maioridade do ser humano no planeta Terra. Porque se a Terra continua recebendo espíritos primitivos, ou seja, em encarnações primeiras, e continua com a sua população crescendo como ela cresceu, nós teríamos dificuldades em chegarmos num estágio, que é o atual estágio, quando nós estamos encerrando um período evolutivo, o de expiação, e já batendo as portas já começam a se abrir para o novo período, neste campo evolutivo. Então, espíritos que são primitivos, eles já não vêm à Terra, já tem um tempão. Isso nos leva a pensar em muitas coisas. Por que é que este planeta ainda não tomou jeito? Por que é que a Terra ainda continua respirando as dificuldades que ela respira atualmente? Se os espíritos que estão aqui vivenciando, nós temos uma escala aí da ciência dizendo que estão reencarnados no planeta Terra um pouco mais de 7 bilhões. A população da Terra, ela, segundo informações de alguns espíritos, ela está em torno de 30 bilhões. Significa que nós temos um pouco mais de 7 bilhões reencarnados e temos no espaço. Quando estamos falando do espaço aqui, estamos falando de algumas dimensões. Temos nessas dimensões um pouco mais de 21, 22 bilhões de almas na fila, alguns na fila literalmente para reencarnar. Eu estou falando na fila aqui, é para mexer com muita gente que está nos ouvindo e estão nos assistindo. Eu estou mais ou menos dizendo assim: quem desencarnar agora, nestes períodos mais próximos, aqueles que estão desencarnando, vão passar um tempão, mais ou menos, segundo as informações, uns 100 anos para voltar à Terra. Então não adianta ficarmos imaginando, essa vida está muito difícil, eu desencarno e reencarno daqui uns 15, 20 anos e a Terra estará num processo diferente e eu vou viver melhor. Por quê? Exatamente em razão da estatística que nós estamos falando. Tem aí mais de 20 bilhões de almas que estão desencarnadas, estão em várias dimensões do planeta. Nós não estamos falando de vidas fora do planeta Terra, estamos falando das dimensões da Terra.
Aí perguntaríamos para nós mesmos agora: e Francisco Cândido de Paula Xavier? Como ele se encaixa, sendo o tema principal da nossa conversa hoje? Ele se encaixa da seguinte forma: quando Jesus veio para que essa maioridade nossa, essa maioridade espiritual, pudesse ser decretada, ele veio conhecendo um monte de coisas. Nós já citamos aqui que João Batista, ele lá nas margens do Jordão, quando ele anunciava a vinda do Messias, ele dizia mais ou menos assim: eu não sei o nome de quem vem, eu não sei de que família é, eu não sei qual vai ser o seu nome, mas uma coisa eu sei, e tenho certeza absoluta: o Messias é conhecedor profundo da alma humana. Ele conhece todos os detalhes dos espíritos que estão vinculados ao planeta Terra. Isso significa muita coisa. Significa que Jesus, quando traz o seu Evangelho, ele traz o seu Evangelho com todas as características de recepção nossa, dos espíritos que estavam na Terra. E Francisco Cândido de Paula Xavier é um dos espíritos que já acompanhava Jesus nesse período. Nós não vamos entrar em polêmica aqui para discutir a reencarnação do nosso irmão, não. Mas nós não temos dúvidas que o nosso irmão, no primeiro momento, na primeira hora, ele já estava com Jesus. Francisco Cândido de Paula Xavier é um daqueles espíritos que Jesus, eu vou utilizar uma expressão conhecida por todos nós, Jesus convidou, na verdade é uma convocação, para que pudessem, todos eles se fazerem presentes naquele primeiro momento da vinda de Jesus, para que eles pudessem ter contato direto com o Evangelho do Cristo, e este contato, olhando para frente, teria vários significados. Um deles, a própria manutenção do cristianismo. O que é manutenção? A atualização. E quem faria isso? Imaginemos, Jesus retorna à vida espiritual. Jesus não retorna à vida espiritual e nos abandona, não. Jesus somente retorna à vida espiritual, mas ele está na terra, continua na terra. Mas prepostos do Cristo teriam que estar presentes, teriam que se fazerem presentes juntamente com cada um de nós, para que pudéssemos nos lembrar a cada ano, a cada século e a cada milênio, são dois, que nós estamos em processo evolutivo e que Jesus esteve conosco e deixou toda a trajetória desta evolução. Francisco Cândido Xavier é um desses espíritos. Ele esteve presente com Jesus neste início, já com compromisso assumido desta manutenção do cristianismo. A palavra manutenção, ela não é uma palavra de cunho religioso, ela é de cunho prático. É para dizer que o que Jesus trouxe na sua vida, nos seus 3 anos de presença física conosco, não poderia ser olvidado, não poderia cair no esquecimento de uma sociedade terrena que naquele momento adquiria a sua maioridade. Maioridade significa ter condições de recepcionar o bem, ter condições de trabalhar no bem e para o bem. Muitos estarão agora fazendo perguntas íntimas e dizendo assim: mas as coisas não caminharam desta forma. O bem não se consolidou naquele momento com Jesus. É verdade, ele não se consolidou, mas os responsáveis, um dos responsáveis, não é Jesus, porque ele trouxe a lição, e também não são responsáveis espíritos, como o nosso irmão Francisco Cândido Xavier,
que esteve presente e mais dezenas e centenas de companheiros convidados, se quiserem, convocados por Jesus, que estiveram presentes lá e nos anos seguintes. Eles não são responsáveis, não. Os responsáveis somos nós, de uma maneira geral, e não optamos, é uma opção, por nós que não optamos naquele instante e em momentos futuros da experiência. Vamos aqui, isso não tem base técnica, não tem base espiritual, não tem base de nada, nem da matemática, mas mais ou menos, nós todos que estamos no planeta Terra, hoje, reencarnados, desde aqueles que estão voltando até agora, estão voltando agora, no momento atual, e voltaram de 100 anos para cá, porque já tem muita gente ainda com 100 anos, nós já estivemos reencarnados aí, na melhor das hipóteses, nesses 2000 anos, tomando como base os 100 anos, umas 20 vezes. E ainda, se olharmos para nós, este olhar interior, esta avaliação, esta introspecção neste instante, nós vamos perceber que as lições crísticas ainda estão bem superficiais. Para alguns, outros não, outros avançaram um pouco mais. Hoje, se nós olharmos para o planeta dos reencarnados, nós vamos verificar almas nobres aí dedicadas ao bem, de entrega quase absoluta. O nosso irmão Francisco Cândido Xavier é um destes espíritos. Ele esteve presente naquele início, assumiu o compromisso com Jesus de estar presente na manutenção das suas lições do Evangelho. Provavelmente nesse período que mencionamos, para nós outros, de termos estado aqui umas 20 vezes nesses 2000 anos últimos, é possível espíritos deste nível de luz, como o nosso irmão, eles não reencarnam normalmente, comumente, como nós outros não. É uma tabela separada, diferente. E é provável que de lá para cá ele já tenha reencarnado algumas vezes. Mas não tenhamos dúvidas, nenhum de nós não carregue nenhuma dúvida em qualquer reencarnação que ele tenha feito, foi em nome de Jesus. Foi com o estandarte do cristianismo na mão e na defesa dos ensinamentos cristãos. Nós não vamos traçar uma linha histórica, então, principalmente religioso e espiritual, para andarmos nesta evolução e para falarmos sobre o nosso irmão, não. Mas sem dúvida nenhuma, 1857 é uma marca maravilhosa. É quando chega no planeta, lá na França, e depois se transfere de uma maneira quase total para o Brasil, a doutrina espírita. Não estamos aqui neste momento dizendo que o nosso irmão Kardec é o Francisco Cândido Xavier numa outra roupagem. Nada disso. Estamos apenas dizendo que espíritos, essas identidades e a identificação destas personalidades, elas não são de muita valia para nós. Por exemplo, eu não sei que dia que vai ser homenageado aqui nosso irmão Eurípides Barçanufo, professor, protetor, mas nós ficamos curiosos para saber, e antes dele vir como Eurípides Barçanufo, quem ele foi, quando ele esteve, no planeta. O que é que foi que ele fez? Foi vinculado a alguma religião? Não estou falando dele especificamente, mas poderia falar sobre o nosso irmão Sivaldo, que esteve aqui na semana passada e falou sobre Adolfo Bezerra de Menezes. Foi isso, irmão? Então, nós poderíamos ficar curiosos. Quem foi o querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante na sua última encarnação aqui na Terra? Onde ele viveu? Dúvidas nós não temos. Que não só esses nomes citados, mas centenas de outros espíritos estiveram presentes na Terra por algumas vezes via reencarnação. E quando eu falo por algumas vezes via reencarnação, é porque quando eles desencarnam, eles não vão embora, eles não abandonam a Terra. Nós não somos filhos deserdados. Os propósitos crísticos
aqueles que são encarregados dessa manutenção, eles estão presentes. Então esses irmãos todos já estiveram por aí afora, reencarnados algumas vezes, alguns deles estão reencarnados agora, outros vão reencarnar, estão reencarnando agora nesses próximos anos, neste momento que vamos ultrapassar a barreira de um processo evolutivo para alcançarmos a regeneração. Mas falando do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, quando Allan Kardec, em 1857, traz a doutrina espírita para o planeta, o que é que ele está ali fazendo? Tendo início, nós não vamos fazer esse processo histórico não, mas ele teve nomes que estiveram antecipando a ele. Irmãos Fox, com o fenômeno mediúnico nos Estados Unidos, antecipando a vinda, essa presença da doutrina espírita. Essa presença da doutrina espírita é, sim, e faz parte da programação destes espíritos que assumiram um compromisso com Jesus de estarem presentes no planeta para constantemente se fazerem presentes mesmo para valer nas nossas vidas, nos lembrando, nos permitindo recordar do Evangelho. Nós não podemos, esta é a expressão, nós não podemos ficar longe do Evangelho. Nós não carregamos conosco, embora tenhamos 2000 anos de maioridade espiritual, nós ainda não carregamos conosco, nós que estamos nos referindo aqui, essa população da Terra de uma maneira geral. Nós ainda não carregamos conosco a estrutura necessária para nos mantermos em equilíbrio, em harmonia. Nós precisamos, nós necessitamos de estarmos junto com Jesus. Nas nossas orações, nós deveríamos, antes de qualquer palavra, todas as vezes que nós vamos nos manifestar pelas orações, nós deveríamos, na nossa conversa com Jesus, dizermos mais ou menos assim: ó Mestre de amor, não autorize em hipótese alguma, em momento algum, que eu esteja distante de vós, nem por uma fração de um segundo. Porque nós não carregamos, embora com a maioridade já nas costas, embora com possibilidades de muitas outras responsabilidades, e aí nós poderíamos, falando de responsabilidade, perguntar: por que é que um Francisco Cândido de Paula Xavier é o que é? Por que é que um Eurípides Vaz Sandufo é o espírito que é? Por que é que um Adolfo Bezerra de Menezes é o espírito que é? Foram protegidos? São privilegiados? São aqueles que Jesus foi lá e os trouxe assim de um privilégio? Não estamos dizendo que eles sejam originários da terra, não estamos falando isso. Só estamos dizendo que são almas queridas de entrega absoluta, com as mesmas condições de cada um de nós. Mas eles estão na nossa frente, e muito. Por que nós não caminhamos tanto? Aí estamos dizendo, nas nossas preces, sempre que possível, nós deveríamos, na conversa íntima nossa com Jesus, dizermos assim: ó Mestre de amor, não me autorize esse distanciamento de vós. Não carrego comigo ainda a robustez necessária para aguentar, para suportar. E por tais motivos, eu vos rogo, não autorize que eu me distancie de vós, porque eu vou tombar. Eu não vou conseguir permanecer ereto. Francisco Cândido Xavier, com a chegada da doutrina espírita no mundo e no Brasil, e ele reencarnando no século passado aqui no Brasil, nós imaginamos, e sempre quando nós falamos sobre ele, em qualquer homenagem que nós estejamos prestando a ele, nós imaginamos assim: foi um espírito que viveu mais de 90 anos,
foi uma alma generosa, foi alguém que escreveu, sempre nas estatísticas, que escreveu mais de 400 livros. Isso é irrisório na vida dele. O nosso irmão Francisco Cândido Xavier é um espírito de projeção no cristianismo, de companheirismo com Jesus desde o início. O que nós conhecemos dele, isso nós já dissemos algumas vezes, vamos repetir agora. Nós espíritas, que já lemos, tem alguns espíritas que dizem assim: eu já li tudo do Francisco Cândido Xavier. É possível que sim, não tem nada que impeça isso, mas provavelmente nós não conseguimos recepcionar todas as lições que ele trouxe em suas obras, porque elas são profundas, elas são lições próprias de um espírito que já avançou muito e que está com Jesus de longa data e que veio no planeta no século passado, já alguns anos passados da chegada da doutrina espírita, para permitir que nós, habitantes da Terra, pudéssemos reviver o cristianismo lá como na sua origem. É possível que ainda não tenhamos adquirido este conhecimento, essa percepção. Nós ainda estamos devendo muito nesta matemática. Mas a finalidade do nosso irmão, a sua vinda, uma das finalidades, eu estou sendo aqui muito pobre quando eu digo a finalidade, não, uma delas, foi permitir que nós, cristãos espíritas, pudéssemos reviver as lições crísticas, as lições do Evangelho. O nosso irmão Francisco Cândido Xavier nunca, em nenhuma de suas lições, em momento algum, mesmo em alguns instantes, escrevendo sobre animais ditos irracionais, ele não se distancia de Jesus. Ele vive isso intensamente. Ele viveu isso intensamente e continua vivendo intensamente. Então é um espírito que, a convite do Cristo, lá no início, já esteve presente, retornou por algumas vezes no planeta na roupagem física, porque na roupagem espiritual ele nunca deixou essas dimensões, e agora na dimensão espiritual ainda continua conosco, mas nós espíritas, por mais que conheçamos dele, nós conhecemos muito pouco. Um dos trabalhos mais fortes, eu não encontro uma palavra neste momento que possa traduzir isso. Um dos trabalhos mais fortes do nosso irmão Francisco Cândido Xavier para com a sociedade terrena, para com a sociedade brasileira, para com os cristãos, foi permitir que nós pudéssemos relembrar o cristianismo na sua origem, mais atualizado, e mais do que isso, ampliarmos a nossa visão, o nosso entendimento, permitir que a nossa alma possa, expressões do dia a dia, ou de forma ousada, ou de forma atrevida, ou de forma corajosa, não se fechar naquilo que as religiões tradicionais trabalham e trabalharam nesses 2000 anos para que nós pudéssemos ficar presos às ideias dos outros. Nós cristãos, nós espíritas, somos livres para as mais diversas relações, para os mais diversos raciocínios, e temos Francisco Cândido Xavier como aquele, mas estamos hoje homenageando, um daqueles que trouxe bagagem, que trouxe conhecimento para a ampliação deste processo de percepção de Jesus. Que quando nós estamos estudando Francisco Cândido Xavier, nas suas obras, estudando, aprendendo, nos apropriando dos ensinamentos,
nós estamos nos conectando com Jesus. Ele é o mensageiro Cristo. E ele combinou isso com Jesus, que ele se faria presente por várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Nós não temos esse domínio, para que a sociedade terrena não ficasse, em momento algum da sua existência, ela ficasse órfã. Nós nunca fomos. Sempre tem alguém generoso, querido e diretamente de Jesus presente conosco, para nos permitir a caminhada em processo de harmonia e equilíbrio. Estamos, sim, a sociedade terrena vive hoje um momento difícil, é um momento meio complicado, que nós não vamos aqui tecer nenhuma análise sobre o momento não, mas não precisamos. Basta que nós façamos um mergulho pessoal e nós vamos perceber que o momento é difícil. Agora, entre ser difícil e estarmos sozinhos, estarmos órfãos, abandonados, existem distâncias que nós nem temos como mensurar. Não estamos porque Jesus está conosco, tem estado conosco. Os seus convocados, os seus convidados do primeiro momento não nos deixam. Que nós poderíamos, neste momento, agora, que estamos falando sobre Francisco Cândido Xavier, assim, mas e Paulo de Tarso? O que é feito dele? É um dos convidados de Jesus, que chegou já, foi contemporâneo de Jesus, mas o encontro dele foi um encontro que Jesus já tinha retornado à vida espiritual, quando eles se encontraram. Mas onde está Paulo de Tarso? O que é feito deste espírito que trabalhou lá naquele momento, a partir daquela queda daquele animal, quando ele encontra com Jesus? Ele trabalhou como um doido, como um maluco pelo cristianismo. O que é feito dele? Nós não temos dúvidas. Assim como Adolfo Bezerra de Menezes, assim como Francisco Cândido Xavier, são espíritos de entrega absoluta. Não são entregas negociadas. Olha, Jesus, eu vou lá para a terra, mas eu quero morar no palácio. Se não for no palácio, eu não vou. Não são essas entregas. São entregas de entusiasmo espiritual. São entregas de amor. São entregas sublimadas pelo amor. O amor cujo sentimento é por demais cantado e decantado em versos e trovas pela sociedade, mas é um sentimento que nós ainda conhecemos de periferia. Ele não é um sentimento que está lá dentro, nas fibras íntimas da nossa alma, pelo menos de uma maneira generalizada. Apenas, em alguns instantes, nós temos aqueles arroubos. Francisco Cândido Xavier é um desses mensageiros. É uma dessas almas queridas que veio com Jesus, ficou no planeta, acompanhou toda a trajetória do ensino de Jesus e é um dos grandes responsáveis por estarmos aqui hoje, por estarmos falando desta forma, por estarmos olhando para frente e confiantes. Nós estamos confiantes de que o bem prevalece. Se ele não prevalece ainda hoje, é porque nós ainda não conseguimos dominar esses fatos das nossas vidas. Mas que o bem prevalece, sim, e vai prevalecer. E a Terra é um planeta maravilhoso que nos acolhe, que nos recebe, para que nós consigamos levar à frente um projeto de existência maravilhoso, graças a esses espíritos queridos que têm estado conosco. Agradecemos enormemente a paciência e desejamos que cada um possa, doravante, olhando bem para o futuro, conhecer um pouco melhor nosso querido e estimado irmão Francisco Cândido de Paula Xavier. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado.